paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o irmão Júnior. Estamos aqui mais uma vez no templo da Igreja Assembleia de Deus, em Presidente Prudente, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, pastoreado pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, para mais uma aula de subsídio para você, professor de escola bíblica dominical, e também para você, aluno, que nos acompanha, que assiste essa aula e que tem nos ajudado aí com comentários, com a sua opinião, com o seu jeito aí de nos ajudar a realizar um trabalho cada vez melhor. Meus irmãos, nesta revista, estamos estudando a lição de número 11. Essa lição fala sobre a ida de Esdras a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. Te convido então para olhar para o texto áureo dessa lição, que diz assim: e provaram a boa palavra de Deus, referenciado em Hebreus 6, versículo 5, a parte A do versículo. Irmãos, nós já provamos aqui, nós já falamos durante estas lições anteriores sobre o quanto é importante a palavra de Deus, o quanto foi importante este período em que estamos estudando o livro de Esdras, também o livro de Neemias. Recapitulando, os livros são um rolo só e por isso acabam sendo estudados em paralelo. Nessa feita, nós falaremos acerca do ensino, da importância da palavra de Deus. O objetivo geral dessa lição é exatamente mostrar a eficácia da palavra de Deus. A verdade prática, ela vai afirmar que a palavra de Deus é semelhante a uma espada afiada, é poderosa e penetrante. E nós temos muito para dizer sobre isso, porque realmente a palavra de Deus, ela tem grandes efeitos e até hoje, desde o início dos tempos, desde que o Senhor proferiu a primeira palavra, haja luz, essa palavra já vem fazendo efeito em toda a história e Deus tem tratado com a história. Irmãos, os objetivos específicos, meu caro professor, para cada um desses tópicos envolve, primeiro, discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo, asseverar, ou seja, afirmar com contundência que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo e elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Então nós temos aí 4 objetivos específicos para serem tratados nessa lição. À guisa de introdução, meus irmãos, eu acho importante que nós contextualizemos e falemos sobre esse domínio dos persas, porque o primeiro tópico, o tópico 1, já vai falar sobre o envio de Esdras por Artaxerxes. E aí você me pergunta, mas quem é esse Artaxerxes? No livro de Esdras, no livro de Neemias, nós vemos aí reis diferentes, pelo menos 3 nomes diferentes de reis, fica aquela confusão às vezes, e eu quero te ajudar nisso. A introdução, ela vai mostrar que nós temos que valorizar o ensino da palavra de Deus. E aí, quando no tópico 1, que vamos começar, se fala sobre o envio de Artaxerxes, o envio de Esdras por Artaxerxes, nós falamos sobre o domínio persa. E aí vai dar este fundo histórico pelo qual nós falaremos acerca da importância do ensino da palavra de Deus. O Império Persa, ele foi fundado por Ciro I. Na verdade, o nome Ciro I, Acaêmenes, né, é o fundador da dinastia persa, e que é fundador, na verdade, da dinastia chamada Aquemênidas ou Acamênidas. Por isso, o nome dele, Acaêmenes, se tornou Ciro I, o avô de Ciro II, que é chamado de Ciro o Grande, que foi este Ciro do qual Isaías fala e do qual profetiza, e também acerca do Ciro que faz o edito autorizando a volta aí do povo para Jerusalém. Este Ciro, fundador da dinastia, o Ciro I, né, ele começa a criar a dinastia persa ou o Império Iraniano, porque a terra onde ele inicia, onde ele dá início ao seu clã, é uma terra que também tinha o nome de Irã. Nós temos um país hoje ainda que se chama Irã. Então o Império Persa pode também ser chamado de Império Iraniano. Depois disso, seu neto, precisamente, Ciro II, ele vai dar amplitude, vai expandir esse domínio, tomando o Império Medo, né,
que havia dominado o território do Irã durante um bom tempo. E aí ele faz frente a esse império e começa a conquistar um vasto território. O Império Medo, a Babilônia, e aí esse território se expande a quase chegar à Índia, a chegar a partes da Índia. Após a morte de Ciro o Grande em 530 a.C., reina Dario I, também chamado de o Grande, entre 522 e 486 a.C. Depois de Dario I, assume Xerxes, 486 até 465 a.C. Esses dois últimos, Dario I e Xerxes, são importantes porque consolidam um reino gigantesco. Para você ter uma ideia e você poder compartilhar esses dados com os seus alunos, meu caro professor, este reino chega a ter 4.700 quilômetros no eixo mais longo e uma largura que varia de 800 quilômetros a 2.400 quilômetros. Isso corresponde a 5,2 milhões de quilômetros quadrados. É cerca de mais do que seria 60% do território brasileiro. O território para aquela época era muito grande de domínio. Se Ciro tivesse conquistado a região do Peloponeso, haveria o que chamamos de governo universal. Todo o mundo conhecido da época teria sido dominado pelo Império Persa. Ciro era uma figura fantástica, Xerxes é uma figura bastante conhecida. Se você gosta de cinema, você assistiu talvez a Batalha de Termópilas, que seria a Batalha de Xerxes contra Leônidas I e seus 300 homens, os 300 de Esparta. Se você lembra deste filme, você vai ter muita relação para lembrar do que seria Xerxes. Mas Xerxes também é conhecido como o Assuero, que casou-se com a rainha Esther. Então nós temos aí uma referência do rei que batalhou aí contra os 300 e perdeu no final, acabou perdendo a batalha de Maratona contra os gregos em 480 a.C. Após esse período de Xerxes, Artaxerxes I assume o trono em 465 até 423 a.C. É este Artaxerxes que no 7º ano do seu reinado manda Esdras para Jerusalém. E no 13º ano do seu reinado, manda Neemias para assumir o governo civil. Então, o pano de fundo dessa nossa história, deste rolo de Esdras e Neemias, se configura aí neste domínio do Império Persa. Esses persas eram mais brandos em termos de domínio do que eram os babilônicos. Isso deixou o povo um pouco mais calmo, porque afinal, o domínio impetrado pelos persas e o estilo de liderança, o estilo de domínio de Ciro, quando iniciou a sua expansão de conquista, era vassalagem. Ele tomava um território e aí aquele território ficava vassalo ao Império Persa, que era um governo central. Porém, ele dava autonomia a estes povos, de ter sua religião, ter sua economia, mas elas deviam pagar tributo, e nós lembramos das aulas passadas, o tributo era muito pesado. Porém, esse tipo de governo acabava sendo um tanto mais brando com relação aos povos conquistados, desde que os povos permanecessem em certa obediência ao governo central. Tudo quem nos informa, esses dados você pode achar em várias fontes, mas eu recomendo principalmente esta daqui. Russell Norman Champlin é um PhD bastante famoso e ele tem essa enciclopédia de teologia, de Bíblia, teologia e filosofia. É o meu xodózinho. Eu gosto muito de tirar informações daqui, então fica de recomendação também para você, professor de escola bíblica, adquirir e buscar informações acerca do contexto histórico, cultural, militar, político, das lições que você vai ministrar. No tópico 2, no subtópico 2 deste tópico 1, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Artaxerxes, como dizemos, valorizava a religião dos povos que ele conquistava. Ele permitia que os povos tivessem as suas próprias religiões e até incentivava os povos a permanecerem
sempre em uma religião específica. O próprio Artaxerxes, o próprio rei, ele tinha uma religião própria. O Império Persa, ele era adepto de Zoroastro, que era um profeta persa de renome e que também era conhecido como Zaratustra. Se você já leu algum livro do filósofo existencialista Friedrich Nietzsche, você já ouviu falar sobre aquele livro Assim Falou Zaratustra, Assim Falava Zaratustra, que também se remete ao zoroatrismo, que é a religião, que era a religião do povo persa naquela época. E o zoroatrismo, ele tem algumas particularidades, algumas peculiaridades. Ele cria no dualismo. Existia um deus do bem, que era conhecido como o Senhor da Luz, ou o Senhor da Sabedoria, né? Que era Ahura Mazda, e também um deus do mal, né? Que era Ahriman. Então essa dualidade da eterna luta do bem contra o mal. Já ouviu falar disso? A eterna luta do bem contra o mal? Vem dessa ideia de Zoroastro. E esse era o tipo de religião que Artaxerxes utilizava, era adepto. E essa religião acabava beneficiando outras religiões no quê? Era obrigação do rei, como representante de Ahura Mazda, ser o senhor do bem, ser alguém que fizesse o bem e que promovesse o bem contra as forças do mal. Isso fazia com que o rei favorecesse as outras religiões, a religiosidade como um todo, e ajudasse os povos a se estabelecerem e afirmarem a paz. Esse era o ideal ali do governo persa, mesmo que com todos os seus descontos, né, como a gente diz. O ponto 3, o subtópico 3, vai falar de uma carta que o rei envia com Esdras para ir até Jerusalém e dar vários benefícios para o povo, mostrando aí o modo como Deus muitas vezes usa um ímpio, usa alguém que não é exatamente um servo dele, mas para servi-lo, porque Deus é um Deus que mexe na história, que toca na história global, na história universal, em todo o movimento dos astros no universo, e também é um Deus que trabalha na sua e na minha vida particular. É um Deus que toca na história, seja na história particular ou na história universal. E essa carta vai falar de alguns benefícios. O primeiro, qualquer judeu pode acompanhar Esdras a Jerusalém. Segundo, os que fossem levar consigo, as pessoas que fossem para Jerusalém, podiam levar consigo aí ouro, prata, desde que seja voluntariamente, também dado pelo rei e pelos seus conselheiros. Os vasos sagrados, isso foi muito bom, bem recebido pelo povo judeu. Os vasos sagrados foram restituídos e ainda as despesas foram pagas pelo tesouro do rei. Os servidores do templo, eles seriam isentos dos direitos, tributos e rendas. Portanto, eles seriam isentos aí dos grandes impostos. E Esdras poderia nomear regentes e juízes para reestruturar, para de novo trazer a vida eclesiástica de modo formal para dentro da sociedade de Jerusalém, a sociedade judaica que estava se reestruturando na época. Então você vê aí o dedo de Deus movendo todas as coisas. Existe uma frase polêmica de Martinho Lutero: o diabo é diabo de Deus. E essa frase, até muitas vezes mal interpretada, ela fala de que Deus move até mesmo as coisas ruins, até mesmo o mal, o diabo, por exemplo, para no final acabar fazendo a vontade dele. Nós olhamos e percebemos que o diabo muitas vezes provoca coisas que no final das contas ajuda no plano geral de Deus. E isso é Deus interferindo na história. E isso mostra mais do que tudo que Deus é um Deus que coloca todo o controle na palma das mãos. Nada sai do controle de Deus. Então, se você ouvir aí pela internet ou por qualquer lugar dizendo que Deus não tem o controle de todas as coisas, infelizmente eu já ouvi essa besteira na internet, não acredite. Deus controla até mesmo o mal para fazer algo que ao final redunda em bem. Deus é o Deus que controla todas as coisas. Até o diabo é diabo de Deus. Foi assim que Martinho Lutero disse para explicar isso para nós. De forma geral, então, vamos sintetizar esse tópico de número 1,
dizendo que Artaxerxes envia a Jerusalém, onde um líder escriba e sacerdote tem esse objetivo: ensinar a lei de Deus ao povo. Esse envio a Jerusalém tem esse objetivo de ensinar, reestruturar a vida religiosa e eclesiástica do povo judeu. No tópico 2, meus irmãos, entra a atividade de Esdras. Ele ensina a palavra ao povo. O subtópico 1 desse tópico 2 vai dizer que Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. O comentário Moody, que inclusive eu trouxe aqui para lembrá-los, que é um importante subsídio para um professor de escola bíblica, gosto muito dele, esse é meu, assim como a outra enciclopédia é minha, ele vai trazer algumas informações sobre essa ida de Esdras para Jerusalém. Ele explica que Esdras ele junta cerca de 1.500 sacerdotes e chefes de família. Além desses, foram convidados levitas e netinins. Aí você me diz assim, mas espera aí, o que é netinins? Netinins eram escravos que ajudavam os levitas no serviço dos templos. E isso está registrado lá em Esdras 2, 43. Na cidade de Casífia, eles foram convidados, porém só se achou 38 levitas. Mas havia mais de 200 netinins, ou também conhecidos como netineus, que ajudaram, que foram juntos. Cerca de 220 foram juntos para ajudar nessa ida até Jerusalém. Os tesouros do rei, que o rei doou voluntariamente, foram confiados a 24 sacerdotes e levitas. Esdras tem uma particularidade nesse ponto. A ida durou 4 meses. A impressão que se dá quando lê é foi muito rápido, mas Jerusalém não ficava logo ali. Durou 4 meses e ele recusou escolta militar. Num período bárbaro como aquele, recusar a escolta militar do rei era realmente uma atitude bastante desafiadora para Esdras. E havia um motivo. Esdras diz que ficou constrangido de pedir, já que tinha recebido tantas coisas, constrangido em pedir essa escolta militar. E o que ele resolve? Tomar a segurança de Deus. Pede a Deus essa segurança. E durante 4 meses, neste caminho perigoso, Deus protegeu. Você imagina? Muitos tesouros, uma caravana enorme, muita coisa para se roubar, muita coisa ali desejável aos olhos dos bandidos, mas durante 4 meses Deus preservou essa ida. E isso também acabou sendo um sinal de que Deus estava com Esdras quando ele chega a Jerusalém. Você imagina a reação do povo ao olhar, todas aquelas pessoas, ao olharem para aquela caravana chegando, com tesouros, com todo o aparato que teve, sem nenhuma segurança militar, crendo apenas no único Deus que nos ajuda a atravessar momentos de dificuldade, atravessar momentos de tribulação e momentos de medo. E aí eu pergunto a você, meu querido irmão, onde, a quem você confia, em quem você confia no seu momento de medo? A quem é que você entrega a segurança da sua vida e da sua família? Muitas vezes nós temos muita segurança no nosso braço. Eu sou faixa preta em Krav Maga, é uma arte marcial israelense, que é conhecida como uma das artes marciais mais letais do mundo, ou a mais letal do mundo. Porém, nos meus momentos de medo, confiar no meu próprio braço pode ser um modo de morrer mais rápido. E muitas vezes o melhor jeito é caminhar com Deus, para que Deus me oriente como eu devo responder, aonde eu devo andar, em que horário eu devo circular, quais atitudes eu devo tomar. Nós vigiarmos, como fala a Bíblia, é nós confiar a nossa segurança a Deus, em todos os aspectos da nossa vida. Muita gente confia no próprio braço, na própria opinião, na própria ideia, no próprio conhecimento, na própria riqueza, em outras coisas. Nós temos que tomar a atitude que a Bíblia nos recomenda. Eu confiarei no Senhor. Portanto, não se esqueça disso. Antes de confiar no seu braço ou em qualquer coisa humana, entrega a sua segurança a Deus. Ele é o Deus que é chamado de
Todo-Poderoso, é o Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso que vai cuidar de você em todo o instante. Creia e confie em nome de Jesus. Voltando para a nossa história, essa estratégia de Neemias, ou de Esdras, faz com que ele encontre-se com Neemias em Jerusalém. E aí nós temos dois líderes maravilhosos. Um líder religioso e um outro líder civil. Repare que este encontro não gerou nenhum tipo de batalha por ego. Esse encontro não gerou nenhum tipo de disputa de poder. Não havia nenhum pensando que o outro ameaçava o seu domínio. Muito pelo contrário, houve sinergia, houve integração entre os dois. Não houve nenhum tipo de batalha. Um percebeu-se como líder religioso e eclesiástico que era, e não tentava interferir na gestão administrativa. O outro, sendo um grande gestor e líder inspiracional, também não adentrou ao campo religioso e o campo eclesiástico, tentando trazer normas acerca disso. Nós vemos que eles trabalharam juntos, porque é assim que a igreja avança, com unidade, todos sinérgicos, todos integrados, como se fossem peças de uma quebra-cabeça, ou utilizando aí a analogia de Paulo, sendo membros de um mesmo corpo. Todo membro tem a sua importância. Portanto, não ache que alguém que fique lá na porta pegando os nomes dos visitantes é menos importante que, por exemplo, o pastor presidente. Muito pelo contrário. A diferença há na função, mas não na importância. Ninguém dentro da igreja ou fora dela é mais importante que o outro. Todos nós somos membros do corpo de Cristo e temos a nossa devida importância. Eu queria abrir esse parênteses aqui para contar uma história para você que talvez sirva para você refletir sobre este ponto. E eu vou contar para você dizendo o seguinte: uma velhinha orava no fundo da igreja e ela nunca deu uma palavra, nunca explicou um texto da Bíblia na frente, nunca pregou. Na mesma igreja havia um pregador de renome, um grande pregador. Estou me lembrando dessa história neste exato momento para te contar. E este pregador de renome se achava dizendo: olha, quando eu chegar no céu, Deus vai me receber com pompa e circunstância. Porque afinal, preguei em tantos lugares e para tanta gente, fiz tanta obra de Deus. E aí quando esse pregador em um momento de arroubo, num momento de êxtase, tem um infarto fulminante e morre. Ele vai ao céu, chegando lá é recebido por Jesus. Venha, filho, vou mostrar a mansão celestial que preparei para você. E aí há uma casa linda, maravilhosa, cheia de pedras preciosas, esperando, sendo construída. E aí ele diz: nossa, que casa linda que o Senhor preparou para mim. E aí o peito enche de orgulho. Porém ele olha para o lado e vê uma mansão, ainda maior que a dele. E ele diz: Senhor, a minha casa é linda e eu estou tão feliz. Porém olho para essa mansão ao lado e fico imaginando: quem será meu vizinho? Quem será a pessoa que ficará comigo com uma casa tão majestosa? Será Pedro? Será João? Será que é o apóstolo Paulo? E aí Jesus sorri e diz: sabe aquela velhinha que ficava ao fundo da sua igreja, com os joelhos dobrados enquanto você pregava? Pois é, a casa é dela. E aquele homem leva o impacto da mensagem: mas Senhor, o que ela fez? Durante toda a vida dela, ela intercedeu pela igreja. Em nenhum momento parou de orar e buscar a Deus para que Deus usasse você para ser um canal de bênção para o reino dele. Portanto, antes da gente olhar as nossas obras, antes da gente olhar o nosso conhecimento, antes da gente olhar qualquer coisa, lembre-se que o céu, apesar de ser um lugar de recompensas, é um lugar de acesso e de intimidade com Deus, não é um lugar de disputa. E se o céu, que é o céu, não é um lugar de disputa, muito menos o seria a igreja, que é uma representação do céu na terra. Portanto, meus irmãos, guarda essa história, guarda essa palavra, esse parênteses, e receba isso em nome de Jesus. Voltando então ao subtópico de número 3, deste tópico 2, Esdras ensina
a palavra de Deus ao povo. No primeiro dia do 7º mês, a festa dos tabernáculos, houve santa convocação. E aí todos se reúnem de frente à porta das águas. Por causa deste trecho, desta ocasião, essa porta das águas passou a ser entendida como a porta da palavra, a porta onde a palavra jorrava, era pregada e restaurava. Que lei é essa que Esdras e Neemias juntos entregaram ao povo? Ajudaram que se formasse a sociedade judaica. Que Esdras leu ao povo somente e que levitas ajudavam na interpretação. Era a chamada Torá, o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa lei devia ficar arraigada no coração do povo. Então você imagina aquela santa convocação e se lia aquele capítulo de 28 de Deuteronômio, falando sobre bênção e maldição. Aquilo, toda a palavra de Deus entrou e penetrou no coração do povo ao ponto do povo se comover. A primeira ação do Espírito Santo na vida de um pecador não é fazê-lo pular, não é fazê-lo falar línguas estranhas, não é fazê-lo pular em êxtase e dançar no meio do povo, não. A primeira ação do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo entra por meio da palavra no coração do povo, qual é a reação do povo? Lamento e choro. E aí é preciso que Esdras fale: ei, para tudo! Não só assimile essa palavra assim, mas que ela provoque em você alegria e incentiva o povo a se alegrar, a comer e a beber e a ficar feliz, porque a palavra de Deus, ela inicia como uma espada que fura, que faz doer, porque vai lembrar você que você é pecador e que é um juízo sobre o pecado e que esse juízo é eterno, porém também vai trazer a alegria e o refrigério de saber que alguém morreu a sua morte, que alguém fez algo por você, que deu a você acesso ao reino e ao céu. Por isso, devemos ficar felizes e como povo nos alegrar e festejar, porque essa água ainda jorra. Porque essa água ainda restaura, essa água ainda purifica. E é por isso que nós devemos louvar a Deus por isso. No subtópico 4, o ensino foi maravilhoso. O resultado de tudo isso é que o povo se comove, o povo festeja, e aí nós temos um despertamento espiritual. Caminhando para o tópico 3, nós veremos que a palavra de Deus deve ser ensinada. Tem gente que tem uma restrição ao ensino da palavra de Deus porque usa erradamente um texto de Coríntios que fala que a letra mata. Eu costumo rir muito quando alguém me fala isso. Olha, cuidado que a letra mata. Quando Paulo está falando sobre a letra matar, ele está falando sobre a letra da lei mosaica. Não tem nenhuma referência ao estudo da Bíblia. Por favor, se alguém um dia disser isso para você, seja um frequentador da escola bíblica dominical, seja um representante da valorização do ensino correto da palavra de Deus. Vá e diga: irmão, para com isso. A letra da lei matava, mas Cristo veio por graça para nos ensinar que quem ama vai querer saber tudo sobre o objeto amado, sobre a pessoa amada. Se eu amo a Jesus e não quero ler a Bíblia, eu não amo Jesus. Se eu sou um pastor e quero ensinar a palavra de Deus e não estudo a palavra de Deus com profundidade, eu não devo ensinar a palavra de Deus. Porque fazer algo relaxadamente, como você, meu amigo pastor e pregador, sabe, é pecado. Portanto, cuide para que haja dedicação no ensino da palavra. Romanos já diz isso. É preciso haver dedicação e empenho no estudo da palavra. Se você é contra a teologia, portanto, você está contra ao estudo aprofundado da palavra. Nós, como ensinadores da palavra de Deus, devemos combater as falsas doutrinas, as falsas teologias. Mas teologia é exatamente o estudo acerca de Deus. E se eu amo Deus, eu quero estudar o máximo sobre Ele, para ficar o mais próximo dele possível. Eu tenho uma esposa, se chama Thaís, é uma bela alagoana. E quando eu me apaixonei por ela, eu queria saber tudo dela.
nome, sobrenome, a cor que mais gostava, a comida que tinha preferência. Queria saber tudo sobre ela. Por quê? Porque nascia amor dentro de mim. Se eu amo o meu Jesus e não quero saber nada sobre ele, isso não é amor. Portanto, meus irmãos, se você ama Jesus, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, procure se entregar na presença do nosso Senhor, para que o Espírito Santo gere em você intimidade. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou isso. O subtópico 1 já vai dizer isso. Deus ordenou que a palavra fosse ensinada, ao ponto que de 7 em 7 anos, essa palavra deveria ser ensinada ao povo. E mais do que isso, além da lei, da Torá, os escritos e os profetas, que já haviam sido compilados, ainda iam sendo lidos e explicados também ao povo a cada 7 anos. Lido e explicado, sabe o que quer dizer? Hermenêutica, interpretação bíblica. Tem gente que diz, não, se não está literalmente na Bíblia ali escrito, palavra por palavra, na tradução do português meu, não serve. Calma. Existe uma disciplina da teologia que se chama hermenêutica. Existe um modo correto de interpretar um texto bíblico. Senão, acontece tantas falácias e tantas mentiras, tantas falsas doutrinas, porque nenhuma palavra, nenhuma parte da Escritura é de particular interpretação. Há regras para isso. E os levitas, olha só quem é que explicava ao povo? Os levitas. Eu vou tirar o outro parênteses e não quero causar polêmica. Mas há gente que se chama levita porque canta. O levita, ele tinha várias funções. Então, se nós fôssemos trazer o levirato para cá, que não existe hoje, se nós fôssemos transferir o levirato para cá, para um contexto cristão, é o irmão diácono que lava o banheiro, que cuida da água, que anota os visitantes, que gerencia as pessoas, que cuida de tudo no templo. E que entre essas funções, canta e auxilia o sacerdote. Portanto, antes de você dizer que é levita porque canta, tome cuidado. Você já limpou o banheiro da igreja hoje? Se você não limpou o banheiro da igreja hoje, você não é levita. E outra coisa, o levita tinha a capacidade de fazer hermenêutica bíblica, ou seja, ele tinha um alto conhecimento das Escrituras. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos os 7 primeiros diáconos escolhidos. Dentre eles, o exemplo claro, Filipe, que fala ao eunuco de Candace: entendes tu o que lês? Porque Filipe sabia que ele estava lendo Isaías. E mais do que isso, sabia explicar o texto de Isaías. Portanto, meu caro amigo que se chama levita, não sou contra você dizer que é levita, mas se você disser que é levita, trazendo como uma analogia, vá limpar o banheiro da igreja, vá ajudar os diáconos, vá fazer o serviço de diácono, cante e auxilie o sacerdote também. E seja capaz de explicar qualquer texto bíblico, fazer hermenêutica, porque você estuda a palavra de Deus. Portanto, cuidado com como você se nomeia dentro da igreja. Outra coisa também, a palavra de Deus devia ser lida toda semana, todo sábado, um dia sagrado para os judeus. Qual é a sua frequência de leitura bíblica? Qual é a sua frequência de pensar, mesmo que você não tenha uma Bíblia na mão, mas lembrar de um texto bíblico e meditar sobre ele? Você decorou o Salmo 23 já? João 3,16 está na ponta da sua língua? Você consegue entender o significado da palavra mundo nesse texto? Você consegue pensar em um texto bíblico que te conforte no momento de dificuldade? É preciso que a palavra de Deus esteja aqui e também aqui. Não só aqui e também não só aqui. Nos dois lugares. Amém? Sintetizando então, nós podemos mostrar aí no subtópico 3 do tópico 3 que até o apóstolo Paulo fala dessa importância do ensino da palavra. Como eu disse, tanto na dedicação ao ensino, Romanos 12:7, quanto na idoneidade de quem ensina, 2 Timóteo 2:2. A síntese desse tópico é: a palavra de Deus deve ser ensinada porque é ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Nós vamos nos aproximando do fim falando sobre o tópico 4, que são os resultados produzidos pelo ensino
da palavra de Deus. E esses resultados não poderiam ser outros, porque a palavra de Deus, como espada penetrante, ela vai até onde ninguém mais acessa. O consultório do psiquiatra não vai acessar. O consultório do psicólogo não vai acessar. Nenhum remédio vai chegar lá. É só a palavra de Deus que vai penetrar até a divisão entre a alma e o espírito. E aí diz o subtópico 1 desse tópico 4. O ensino da palavra gera temor de Deus. Temor aqui não é medo, é respeito, reverência. O temor do crente a Deus faz com que ele se aparte, se afaste do mal. Tem gente que diz aproximar-se de Deus, mas continua fazendo maldades. Continua com suas palavras, com seus atos, com sua vida, fazendo o contrário daquilo que prega. É errado, talvez, dizer que todo mundo faz aquilo que prega, porque a maioria das pessoas erra. Na verdade, todos nós erramos. E é muito fácil você, no decorrer da sua vida, acabar falando algo e não fazendo exatamente aquilo. Para isso, você precisa estar em contínuo aperfeiçoamento e a palavra de Deus lhe serve de ajuda. O Espírito Santo lhe serve de ajuda. Mas a palavra de Deus vai gerar em você o desejo de manter-se sempre em linha com Deus. E aí, eu recebi um conselho uma vez que eu vou dá-lo a você. Troque uma paixão por um amor. Toda vez que você pensar em desviar o seu foco de Deus, trocando por algo menor, trocando por um prazer temporário, toda vez que sobrevier uma tentação, ou uma dor, ou uma provação, troque tudo isso por seu amor a Deus. Coloque na balança do seu coração o quanto você ama a Deus e o quanto você pode ganhar com essa tentação, com uma oferta, com um manjar dado pelo mundo, pelo diabo, pelas circunstâncias. Quando o peso do seu amor por Deus for maior, você vai conseguir trocar aquela paixão temporária, aquele sentimento temporário, aquele vício temporário por um prazer maior, que é o amor a Deus. Quando Jesus se encontra com Pedro para restaurá-lo, no texto grego, ele fala 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E aí quando Pedro responde como seria assim: Senhor, eu gosto de você. Há uma diferença de intensidade de sentimento. Enquanto Jesus pede um tipo de amor, Pedro responde outro tipo de amor. Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, eu gosto de você. Jesus diz: Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de você. Quando Jesus diz: Pedro, filho de Jonas, Bar Jonas, filho de Jonas, ou seja, ser humano, falível, corruptível, tu me amas? Pedro se entristece e passa a entender o significado da palavra amor ali. Senhor, tu conheces todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí ele usa a palavra amor. E aí Jesus disse: então prova, apacenta as minhas ovelhas. Você só prova que você ama a Jesus fazendo algo. Então, por favor, seja um arauto de Deus nesse tempo e prove com a sua vida, com o temor de Deus, com confissão de pecado, com afastamento da idolatria, seja ela qualquer tipo de idolatria, viu? Não é só dobrar-se diante de uma estátua de gesso. Idolatria não é só isso. Quando eu troco qualquer coisa por Deus, quando eu coloco qualquer coisa acima de Deus, isso é idolatria. Inclusive o seu pastor, inclusive o seu líder, inclusive o seu filho, inclusive a sua família. Faça a diferença entre Deus e a igreja. Não estou dizendo isso. Estou dizendo quando você troca Deus por qualquer outra coisa, isso é idolatria. Se você trocar a igreja, Deus pela igreja, isso também é idolatria. Pesado de ouvir, mas é a pura verdade bíblica. Por isso, ouça, o temor de Deus, o conhecimento da palavra vai fazer com que você se afaste de qualquer tipo de idolatria e se aproxime de Deus, estabelecendo aliança com Ele, contrato com Ele, concerto com Ele. Subtópico 2, o ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. Normas espirituais, o que seria isso? Conduta cristã. Transforma você em verdadeiro Cristo menor, um pequeno Cristo, um cristão de verdade. E como isso se reflete? Através do fruto. Não só do fruto do Espírito, mas do fruto da palavra. Honestidade,
Crente que ama a Deus odeia a mentira. É fácil você observar isso. Se eu amo crianças, eu odeio o aborto. Se eu amo a vida, eu odeio o homicídio, o assassinato. Portanto, a mesma coisa, se eu amo a verdade, como eu vou me familiarizar com a mentira? O verdadeiro crente não rouba ou furta. Tem uma vida ilibada, por isso é fácil você, olha, eu sou crente, você deixou a carteira perto de mim, eu não vou tocar a sua carteira, pegar algo de você. A pessoa vai ter confiança de colocar algo de valor perto de você, sabendo que você não vai tocar. Mesmo que aquilo te atraia. Porque você realmente se adequa às normas espirituais geradas pela palavra. A vida moral e é exemplo de pureza está no crente que observa a palavra. Isso quer dizer que nós vamos muitas vezes na contramão do mundo. Quando digo a um jovem, você tem que se preservar para uma única mulher, ou quando eu digo para a menina, jovem, você tem que se preservar para um único homem, estamos na contramão do mundo, mas estamos em linha com a palavra. Muitas vezes as pessoas se confundem com relativizar as coisas no mundo. Estamos numa outra época. Não funciona assim. Princípios bíblicos são eternos. Portanto, sua vida tem que ser moral e pura. Não dar falso testemunho a ninguém também é uma norma espiritual. Chegou a fofoca? Vai embora. O boato? Para aqui. Não vai mais para adiante. Eu só falo aquilo que eu tenho fontes seguras e corretas. E se não edifica, não falo. Se não transforma a vida para o bem, não falo. Terceira, o ensino da palavra gera conhecimento. Ele é conhecimento. Corinto foi enriquecida por causa desse conhecimento. E esse conhecimento é força. Hoje no mundo, a briga não é mais por ouro, prata, por riquezas, por território. A briga é por informação. Porque conhecimento é poder. Isso também se transfere para o reino espiritual em Deus. Ter conhecimento de Deus é ter poder de Deus para fazer as coisas. É ter fé para agradar a Deus. Quem conhece muito se relaciona bem com Deus e tem poder de Deus na vida. Finalizando, a síntese desse tópico é que o ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais e aos crentes e dá conhecimento de Deus. Portanto, meus irmãos, encerramos esta lição esperando que seja bênção para a sua vida. Comenta conosco, ajuda-nos a ajudar você. Vai lá, comenta nas nossas redes sociais, acessa AD Prudente Oficial e participe desse canal. Recomende-o a seus amigos, a seus parentes, as pessoas próximas a você, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas por um ensino correto das Escrituras, ponderado e dedicado a isso. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe e até a próxima, se assim Deus quiser e nos permitir. Até mais, Deus os abençoe. A paz do Senhor.